Fala, meu povo abençoado, como é que vocês estão, gente? Eu prometi e eu cumpri. Chegou o vídeo onde nós vamos falar sobre as bases de um verdadeiro avivamento. Então, eu quero convidar você para a gente mergulhar junto nesse universo de conhecimento e aprendermos juntos sobre o que é um verdadeiro avivamento. Vivemos em dias onde a gente fala muito sobre fogo, muito sobre unção e muito pouco sobre caráter, muito pouco sobre arrependimento. Vivemos dias onde se valoriza demais o show, demais o espetáculo, mas as pessoas, quando saem desses eventos, saem com seus corações ainda vazios. As pregações do nosso tempo, elas têm que massagear o nosso ego, encantar nossas emoções e jamais confrontar nossos pecados. Eu acho que você concorda comigo que nós precisamos de uma mudança urgente. E essa mudança só se dará no derramar absoluto de um avivamento extraordinário sobre a nossa geração. Avivamento não é barulho, embora ele traga. Avivamento não é pulo, embora ele também traga. Avivamento é vida. Avivamento é quando o Rei soberano de tudo e de todos toma o seu lugar de direito, que é o nosso coração. Avivamento é quando o céu invade a terra. A primeira coisa que a gente precisa fazer para falar de avivamento é definir avivamento. Por quê? Eu acredito que você concorda comigo que nós estamos vivendo um tempo complicado. Porque, por um lado, tem uma parte da igreja que diz que nós estamos vivendo um grande avivamento, que Deus está avivando a sua nação. Quando o culto é poderoso, as pessoas dizem assim, Deus está avivando a sua igreja. E daí nós enfrentamos um crescimento assustador do número de cristãos evangélicos no Brasil. Só para você ter uma noção, nós temos aproximadamente 150 milhões de cristãos dentro da nação brasileira. Desses 150 milhões, mais ou menos 48 milhões se denomina cristãos evangélicos, protestantes. Nós temos mais de 110 mil templos protestantes no Brasil. Se a gente for contar o número de pastores credenciados que tem no Brasil, de todos os ministérios, é um número assustador. Então, se a gente for pegar só a questão de números e porcentagem, parece que estamos vivendo um grande avivamento. Só que, contrapartida, a conta não fecha. E eu vou dizer para vocês, nós ainda somos conhecidos como o país do futebol, como o país do carnaval, como o país da extrema corrupção. Quando a gente fala de política, a gente poderia ficar horas falando sobre política aqui e está se alastrando de uma maneira terrível. Todas as áreas, instâncias da sociedade parecem corruptas. Nós somos uma das nações que mais paga juros no mundo. Quanto mais juros a gente paga, mais pobre a população fica, mais sofrimento existe no meio da população. Nós temos uma geração de carcerários gigantesca que beira quase 1 milhão de pessoas dentro das cadeias. E, infelizmente, a grande maioria desses presidiários se denomina filhos de cristãos que cresceram dentro das igrejas. Sem falar sobre o tráfico de drogas, o tráfico de crianças, sem falar sobre o número exacerbado de usuários de drogas dentro da nação brasileira. Logo, a conta não fecha, você entende? Por um lado, dissemos que somos a nação do avivamento, temos milhares de cristãos, milhares de templos. Por outro lado, a sociedade dá uma resposta totalmente contrária. Nós estamos, parece que, caminhando para um caminho de perdição, de fracasso. Consegue entender? Se temos tantos cristãos, por que a nossa realidade está assim? Por isso nós precisamos definir avivamento. Será que somos avivados realmente? Ou nossas igrejas estão cheias de cristãos vazios, pobres espiritualmente, rasos espiritualmente, que são ineficazes na sociedade? Avivamento não é quando o culto está extremamente pentecostal, sabe, as pessoas estão eufóricas, nadando na graça e a gente não consegue dar bênção apostólica. Alguém diz assim, olha o avivamento de Deus. Isso não é avivamento. Avivamento não é uma campanha que deu certo, avivamento não é um culto ou uma conferência que deu certo, avivamento não é quando a gente pula, avivamento não é quando a gente grita. Posso um pouquinho mais provocativo? Avivamento não são línguas estranhas, avivamento não é quando a gente cura os enfermos, embora um avivamento tenha tais características. Repito, o avivamento tem tais características, mas essas características isoladas não são avivamento. Tudo isso é muito bom, é necessário para a igreja, faz parte da nossa história, faz parte da nossa entrega de culto e adoração, mas o avivamento está num nível muito mais profundo e a gente vai tentar pontuar e definir ele a partir disso. Nós temos um problema. Simples, mas um problema. A Bíblia não nos dá uma definição exata sobre o termo avivamento. O que a Bíblia dá é alguns termos que se correlacionam. Por exemplo, aviva, avivar, vivificar, que basicamente significa reanimar, restaurar o vigor. Exemplos de Abacuque capítulo 3, Efésios capítulo 2. Todavia, gente, nós temos grandes avivamentos bíblicos que nos ensinam e assim estabelecem fundamentos rígidos sobre o tema. Exemplo, o avivamento do rei Josias, o avivamento do rei Asa, o avivamento de Neemias capítulo 8, o avivamento de Atos 2, de Atos 10, de Atos 19. Então, todos esses avivamentos, a gente analisa eles e forma uma definição rígida e absoluta. Eu trouxe aqui algumas definições de avivamento de alguns grandes homens de Deus, de alguns grandes teólogos, né? Primeiro, John Stott diz assim, avivamento é o agir de Deus no coração do seu povo, despertando-os para uma vida de arrependimento, santidade e serviço, resultando em uma transformação de vidas e impacto na sociedade. Presta atenção que todas as definições elas apontam para o mesmo caminho. O Dr. Mark Lloyd Jones diz assim, avivamento é uma intervenção soberana de Deus, pela qual ele desperta espiritualmente uma igreja e uma comunidade, trazendo arrependimento, santidade e renovação da fé. Reinhard Bonnke, que foi um grande evangelista da África, diz assim, que avivamento não vem de métodos humanos, mas da presença viva do Espírito Santo. O pastor Cote diz assim,
que o avivamento começa no coração, renova a igreja, desperta os perdidos e transforma a sociedade. O pastor Antônio Gilberto descreve que o avivamento começa com uma ação do Espírito que resulta em uma transformação espiritual profunda na vida do cristão e da igreja. O pastor Elenay Cabral diz que o avivamento está fundamentado na palavra, despertando a igreja para uma missão e transformando vidas e comunidades. Eu juntei todas essas definições, que, como eu disse e repito, elas apontam para o mesmo caminho, e me permiti escrever uma definição para que a gente pudesse englobar todas elas e partir dela, ok? Eu escrevi assim, ó: avivamento é uma intervenção soberana de Deus pelo Espírito Santo, que desperta o seu povo para o arrependimento, para a santidade em amor a Cristo, renovando a igreja e impactando a sociedade com frutos visíveis e duradouros, sempre fundamentado na palavra. Então, se você me permite, eu fiz essa definição, para que a partir dessa definição a gente possa trilhar um caminho de entendimento, ok? Então, eu vou deixar essa definição aqui embaixo, para que você foque comigo nela. Definido o avivamento, a gente precisa entender, e eu acho que já ficou claro para nós, que o avivamento sempre vai convergir para uma finalidade. O avivamento sempre vai gerar transformação no indivíduo e na igreja. Porque na maioria dos avivamentos que a gente entende, sempre começou com 1, 2, 3, 4 pessoas. E essas poucas pessoas transformaram uma igreja. O avivamento se alastra como um fogo. Então, começa num indivíduo, transforma uma igreja, e então a igreja unida vai se posicionar na sua missão de salvação e transformação da sociedade. Então o avivamento é isso. Transforma um indivíduo que transforma uma igreja, que a igreja unida se posiciona em transformar, ou melhor, em salvar, na salvação e na transformação de uma sociedade, ok? Nós vamos a um texto base da Bíblia Sagrada agora, onde Deus está nos dando o caminho para encontrar esse avivamento, que é um texto muito conhecido. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Bora lá, então. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja a finalidade. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É salvação e transformação social. Entendeu? Vamos lá. Quais são os caminhos? O que Deus está pontuando aqui sobre o avivamento? Primeiro, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está se referindo exclusivamente ao povo de Deus, ao povo com o qual o Senhor tem uma aliança. Por quê? Porque o avivamento sempre vai começar com o povo de Deus. Deus espera que a igreja se posicione nesse ambiente de responsabilidade social. A sociedade só será transformada quando o povo de Deus se posicionar nesse ambiente, buscando esse avivamento, essa transformação social, ok? Vamos lá. 2, se humilhar e orar. Gente, é mais do que simplesmente orar. É mais do que simplesmente dobrar o joelho, levantar as nossas mãos. É reconhecer a miséria da qual nós estamos vivendo. É um arrependimento verdadeiro, genuíno. É uma submissão ao Senhor. É uma dependência total de Deus. É o abandono do nosso orgulho e da nossa prepotência. Por isso, se humilhar e orar. É tudo isso, essa dependência total do Senhor. Precisamos deixar alguma coisa bem clara que Deus está nos ensinando aqui. Todo o grande avivamento é precedido por longos períodos de oração. Se a gente for ver a história, todo o grande avivamento sempre foi precedido por longos períodos de oração. Sabe? É essa entrega completa. 3, e buscar a face do Senhor. Veja, Deus já está pontuando, se humilhar e orar, e buscar a face do Senhor. É algo muito mais profundo. É algo muito mais intenso, sabe? No hebraico, buscar a face do Senhor é lutar por. Olha que incrível isso. É se lançar aos pés, até que nada mais importe, como diz o Subirá. Então, buscar a face do Senhor é essa luta diária, incansável, sabe? Para orar até que os céus se movam. Para orar até que os céus se trovejem sobre nós com a glória de Deus. Essa busca, essa luta pela presença do Senhor. E 4, se converter dos seus maus caminhos. Arrependimento. Ó, no hebraico é mid-darkiren. Mid-darkiren. Tinha um professor meu que falava que puxa a pigarra, assim, ó. Mid-darkiren. Eu não sei se essa é a pronúncia, mas a pronúncia agora não é importante. O importante é que ela tem a nos ensinar. Significa uma estrada, um curso de vida. Esse se converter dos seus maus caminhos, esse arrependimento que o Senhor está dizendo é uma mudança completa no curso da nossa vida, no curso da nossa existência. Então, o Senhor nos ouvirá. Veja, então o Senhor nos ouvirá. O Senhor está pontuando que ouvir a nossa oração demanda esse caminho de entrega, humilhação, submissão, se posicionar num ambiente de atitude diante de Deus. Então o Senhor nos ouvirá,
perdoará nossos pecados, porque estaremos arrependidos, então sarará a terra. Esses são os caminhos para a gente buscar um avivamento. Então aqui vamos deixar alguma coisa bem clara. O avivamento começa com o povo de Deus que se humilha, que ora, que busca, que se converte dos seus maus caminhos. Vou deixar claro algo que a gente já falou. O avivamento é uma intervenção totalmente divina, não vem da nossa vontade humana. A nossa vontade tem que ser em buscar, sabe, em olhar para essa realidade e dizer assim, Senhor, não dá para ver desse jeito, então eu vou buscar até que o Senhor transforme, porque não vem de métodos ou de cultos, como a gente já falou, de estratégias humanas. É Deus quem nos convence, é Deus quem nos transforma, é Deus que muda a nossa natureza a partir da nossa entrega e rendição a Ele, tá bom? Então, feito essas pontuações, vamos se lembrar que o avivamento sempre começa através de um indivíduo. Lembra de Ezequiel capítulo 22? Busquei entre eles um homem que estivesse na brecha tapando o muro. Então, Deus sempre procura alguém posicionado diante dessa sociedade. O avivamento, primeiramente, começa dentro de nós. Lucas capítulo 17, no versículo 20, diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Por isso que Jesus pregava o reino de Deus. O reino de Deus está chegando. Por quê? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o ambiente do governo e da autoridade de Deus. E por que o reino de Deus está dentro de nós? Porque antes de Deus governar sobre o Brasil, Deus precisa governar sobre a igreja. Antes de Deus governar sobre a igreja, Deus precisa governar sobre o indivíduo. Consegue compreender? Então, o que a gente precisa clamar é que o reino de Deus se manifeste dentro de nós, para que Deus exerça o seu governo em nós, para que nós, sendo governados pelo Senhor, possamos manifestar esse governo em todas as áreas da nossa vida. Ok? Então, para que Deus governe o Brasil, Deus precisa governar a igreja. Para que Deus possa governar a igreja, Deus precisa governar o nosso coração. Ok? Vamos lá. Então, se o primeiro ponto é Deus tratando o indivíduo, ele vai trabalhar no nosso interior, uma transformação interna. É esse fogo que nos consome inteiramente da nossa entrega por Jesus. E quando o Senhor governa sobre nós, quando o Senhor estabelece o seu reino em nós, a primeira coisa que o Senhor vai fazer em nós é gerar um arrependimento intenso, profundo e transformador. Por que gerar esse arrependimento? Porque a santidade do Senhor nos constrangendo. Então, diante da santidade do Senhor, não existe orgulhoso, não existe grande, não existe poderoso, não existe pastor gigantesco, não existe pregador das galáxias. Diante da santidade desse rei, a gente se resume a pó, mesmo sendo filhos. Compreendeu? Então, a primeira coisa que o Senhor vai fazer, quando nos governar por dentro, é gerar em nós um arrependimento verdadeiro. E a gente precisa também entender e definir arrependimento. O que é arrependimento? É um processo de transformação. Vamos lá. E o arrependimento começa primeiro com entendimento. Não tem aquele versículo que todo mundo conhece: conhecereis a verdade vos libertará. Mas para que haja libertação, preciso conhecer a verdade. Então, a primeira coisa que o arrependimento vai fazer em nós, vai gerar em nós, é o entendimento. Eu entendo que estou pecando, eu entendo que estou errado, confrontado pela palavra. Segundo, então a gente vai confessar os nossos pecados. O salmista, no Salmo 32, diz que enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças iam se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoarás minha culpa e o meu pecado. Então eu começo entendendo o que é pecado, depois eu confesso que é pecado. Veja, ainda a gente não entrou na parte do convencimento, porque tem muita gente que peca e confessa o pecado, mas ele não está convencido, ele não tem aquele sentimento de vergonha diante da santidade do Senhor. Ele não tem aquele sentimento de arrependimento pleno, porque uma coisa é entender, outra coisa é confessar, outra coisa é você sentir o pecado em si. Entendeu, mais ou menos? Terceiro, então veio o convencimento do pecado. Jesus disse em João 16:8, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu entendo o pecado, eu convenço o pecado e então o Espírito Santo me convence. Daí é aquele cair no chão, clamando por misericórdia, arrependido plenamente pelas nossas atitudes, sabe? Você olhar para o teu passado e sentir nojo do seu passado, porque o Espírito Santo te transformou. E quarto ponto, aí então, é dar frutos, e frutos dignos, né? Jesus disse ainda em João 8, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, de fato vocês serão livres. Então, esse é o tripé do arrependimento: entendimento, confissão, convencimento e frutos dignos de arrependimento. Vai e não peques mais. Então, o avivamento começa na nossa transformação interior, no estabelecimento do reino de Deus dentro de nós, no arrependimento pleno da nossa existência. Então vai gerar em nós uma rendição
total ao Espírito Santo de Deus, uma busca incansável por Deus, uma fome incontrolável por Deus, pela oração, pela leitura bíblica, porque já disse e repito, não existe avivamento sem longos períodos de oração que não fossem baseados na palavra de Deus. Esses dois pontos são culminantes. Não existe avivamento do que eu penso, do que eu imagino, da minha teoria, do meu achismo. O avivamento ele precisa ser bíblico. Se ele não for bíblico, nunca vai transformar a nossa geração. Lembra de Isaías, capítulo de número 6, quando Isaías tem uma revelação, tem uma visão do trono de Deus, e a santidade de Deus fere Isaías de uma proporção tão intensa que ele se lança no chão e diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque não tinha outra coisa a falar senão se render completamente ao Senhor. Esse é o outro ponto do avivamento. Gerará em nós um arrependimento, porque a santidade do Senhor nos ferirá, e então haverá em nós uma rendição completa à soberania e à vontade do Senhor na nossa existência. Não haverão prisões, nem amarras, não haverá nada que nos prenda a nossa humanidade, nada que nos prenda a esse mundo. A palavra vai gerar em nós uma transformação extraordinária, vai transformar nosso caráter, nossos hábitos e nossas prioridades, porque estaremos rendidos ao Espírito Santo. Então seremos levados a um outro ponto, que é o estabelecimento do nosso propósito individual e coletivo, porque o Senhor nos enviará à sociedade para estarmos em cargos de autoridade, estarmos em cargos de governança e atacar as nações através do evangelho, atacar as nações através desse poder transformador, para que então a igreja esteja pronta para essa grande colheita de almas que receberemos. Para isso o Senhor precisa alinhar os nossos caminhos, alinhar os nossos pontos para nos enviar, para que a colheita de almas, para que não, né? Porque a colheita de almas então será extraordinariamente poderosa. Se você ficou com a gente nesse vídeo, muito obrigado. Eu espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração, tenha despertado a sua fé, tenha te motivado a buscar um real avivamento. Nos próximos vídeos, eu quero fazer pelo menos mais 2, eu quero falar sobre o avivamento dentro da igreja com um envio social, esse envio missional. E o próximo vídeo eu quero falar sobre os grandes avivamentos que nós tivemos na história. Citar alguns avivamentos bíblicos e citar alguns avivamentos do nosso tempo, ok? Então, gente, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ficar aqui. Deus te abençoe. Um abraço.